Fala CS, e me conta aqui, vocês já receberam um feedback que realmente fez diferença na sua construção de carreira ou até mesmo da vida pessoal? Então hoje eu venho aqui compartilhar com vocês 4 feedbacks que de fato fizeram alguma diferença para mim e me ajudaram a me tornar uma profissional mais segura e também mais capacitada. O primeiro feedback veio lá no início da minha carreira, foi dado por um colega, né, numa das primeiras oportunidades de trabalho que eu tive, e eu era da área comercial, e o meu colega simplesmente me chamou e falou: Ana, você precisa aprender a ser um pouco mais política. 99% das vezes que você tem alguma colocação a fazer, você tá certa. O problema é a forma como você fala. E aquilo veio em um momento em que eu estava passando por uma mudança na minha vida profissional, repensando ali a minha carreira e tudo mais. E eu comecei a trabalhar mais a minha comunicação, o ser mais política veio disso, né? Então é algo que hoje em dia eu tenho muito mais facilidade de transitar entre áreas, entre diferentes pessoas, porque eu aprendi a ouvir muito mais, aprendi a me colocar de uma forma um pouco mais assertiva. Então o ser política veio muito atrelado ali a desenvolver a minha didática, a minha comunicação, para conseguir trazer clareza nas minhas ideias. O segundo, na verdade, feedback, ele veio de um gestor que era muito mais voltado ali para dados, e ele sempre me falava assim: Ana, contra dados e fatos não existem argumentos. E isso me ajudou a crescer tecnicamente. Eu sei que pode parecer um pouco óbvio, né, que dados e fatos realmente ali justificam muitas coisas, a gente consegue ter um embasamento, mas se você que está aí novo de carreira ainda não tem essa visão, fica aqui a minha dica. Me ajudou a crescer esse técnico, né? Olhar mais de forma analítica para as informações, para conseguir justificar ali alguma ação, alguma tomada de decisão. Então é isso, o segundo feedback que eu levo para minha vida até hoje, inclusive para argumentar no meu trabalho, contra dados e fatos não existem argumentos. O terceiro feedback é um dos que eu mais gosto e que eu levo e expando não só para minha vida profissional, mas a minha vida pessoal também, que é: sofre com o que está no seu colo. Uma liderança minha me deu esse feedback em um contexto em que eu ficava muito ansiosa, já trabalhando com o sucesso do cliente, para resolver o problema do cliente, que muitas vezes não tinha o que ser feito, não por mim pelo menos, né? Era uma questão financeira ou era uma questão de produto. E eu ficava ali aflita, muitas vezes aquilo ia me consumindo por dentro, porque não tinha como eu resolver. Até que essa minha liderança me chamou e falou: olha, sofre com o que está no seu colo. Faça tudo o que tiver no seu alcance da melhor forma possível, mas se não tiver o que ser feito mais, é o velho ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. Isso me ajudou a gerenciar um pouco mais a minha ansiedade, tanto no trabalho quanto pessoalmente também. Eu aplico essa premissa na minha vida. E é algo que faz muita diferença quando a gente começa a ter esse olhar um pouco mais abrangente para resolver aquilo que a gente tem controle. O que não tem controle, o nome já fala. E o quarto feedback, ele pode parecer num primeiro momento um pouco cruel, mas quando ele foi dado para mim foi de uma forma muito assertiva. Na época, a comunicação dessa minha liderança foi muito assertiva comigo. E trago um pouco mais o contexto para vocês. Era um cenário em que eu já atuava como CS há muitos anos, e eu entrei numa empresa onde eu sempre escutava os outros CS falando muito que estavam atribulados, que estava muito difícil, que a carteira estava muito cheia, e trazendo assim essa visão, a minha carteira era muito parecida com a deles. E eu ficava um pouco deslocada porque eu não sentia isso, né? Eu não sentia essa dificuldade de me organizar e nem essa pressão ali vinda do atendimento ao cliente. E numa das minhas reuniões de one-on-one com essa minha liderança, ela sempre me dava feedbacks muito positivos sobre a minha atuação, sobre as minhas entregas. E eu sempre achava que ela estava sendo gentil comigo. E eu dei esse feedback para ela. Eu falava: olha, eu acho que você está sendo gentil, está me superestimando. Porque na verdade eu me sinto meio mal ali, eu não consigo me sentir tão atarefada e eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa errada. A forma como eu estou trabalhando deve estar errada porque eu não me sinto como os demais. E aí ela falou: Ana, eu vou te dar esse feedback porque eu já recebi ele no passado e pode parecer cruel, mas ele me ajudou a ter essa visão um pouco mais clara sobre a minha atuação. Então você não é tão relevante a ponto de eu ser gentil e só para você ficar feliz ali nessa posição, nesse cenário em que eu sou a sua liderança e você é a liderada, né?
Então, o que ela quis dizer no final das contas, né? Ela não ia falar que eu estava indo bem só por falar, só para me agradar, até porque ela não devia isso para mim. As minhas entregas eram condizentes ao feedback que ela estava me dando e eu estava trabalhando isso porque era o meu sabotador. Então, ela trouxe esse puxão de orelha para mim nesse cenário. Como eu disse, pode parecer um pouco mais direto, mais cruel, mas não foi. Ela soube se colocar muito bem, mas me ajudou a entender um pouco melhor o meu lugar ali. Poxa, então, ao invés de eu olhar pro cenário de que eu estou realmente fazendo alguma coisa errada, eu devia mudar essa ótica e começar a pensar, talvez eu esteja maduro o suficiente nas minhas atividades a ponto de não sentir essa sobrecarga toda, né? Eu tô conseguindo gerenciar, o que é o ideal, na verdade, né? Então é isso, foram alguns feedbacks que eu recebi ao longo da minha vida profissional, que eu levo não só para ela, mas também para pessoal. E eu espero que, se vocês tiverem se identificado, vocês peguem esse feedback para vocês, internalizem, para se tornarem aí profissionais mais confiantes também das suas entregas. E me conta aqui se vocês já receberam algum feedback que realmente fez diferença na sua formação. Eu vou adorar ler e saber um pouco mais aí sobre o que agrega e, se for o caso, até pegar para mim também. Beijo e sucesso sempre!